Olá, olá, boa noite, a paz. Tudo bem com vocês? Estava desaparecida desse perfil? Vamos começar a nossa live. Quem for entrando já vai compartilhando com uma pessoa que está precisando ouvir uma palavra de Deus, amém? Hoje eu tenho uma palavra poderosa para o seu coração. Gente, esse perfil aqui eu tinha desativado aí. Ó, tá todo mundo em casa. Se escutar barulho, vocês fiquem em paz, tá bom? Já tinha uns dias que eu não aparecia aqui nesse perfil. Tinha bastante gente daqui me acompanhando num outro perfil que eu tinha. Esse é o perfil antigo do ateliê, né? Onde eu mostrava a minha rotina com o ateliê. Mostrava a minha rotina da Rayane normal, né? Rayane mãe, Rayane esposa. A Rayane que ia na academia, né? Vocês me acompanhavam sempre. E o que aconteceu? Eu parei com o ateliê, inclusive eu postei hoje aí nos stories o vídeo do testemunho que tava no meu outro Instagram sobre o que foi que aconteceu, tá? Depois que eu ganhei o Levi, eu tive depressão pós-parto e eu parei com o ateliê para mim poder me dedicar ao tratamento da depressão pós-parto, porque eu estava em terapia, tomando medicação e tudo. E aconteceu que no meio do caminho eu já era crente e eu comecei a buscar mais ao Senhor a minha cura, porque por mais que eu tomasse remédio, por mais que eu fizesse o tratamento da terapia, aquela depressão não passava. E nisso o Senhor me pediu o ateliê de laços. E mesmo que não tivesse pedido, gente, eu não tinha condição de continuar, porque o Levi é daquele tipo. Uma benção de menino. Carrega o fogo do avivamento desde pequeno. Glória a Deus. E enquanto o Senhor me pediu o ateliê, Ele pediu para mim me dedicar à minha casa, à minha vida no secreto e ao que Ele me pedisse. E uma das coisas que Ele me pediu foi as lives no Instagram. Tentei fugir por muito tempo dessas lives. Jejuei. Gente, fala aí pra mim se tá bom o som, por favor. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, senão depois acusa direitos autorais lá no YouTube. E uma das coisas que ele me pediu foi a live. Eu falei, Senhor, eu não quero voltar pros stories, eu não quero voltar pra internet. Jejuei durante um tempo para o Senhor me confirmar isso. Ele, Rayane, as lives. Eu falei, não, eu vou gravar vídeo e vou colocar no YouTube. E ele falou, não, eu quero live. Eu falei, amém, Senhor. Criei um outro perfil dedicado a fazer as lives, a pregar a palavra do Senhor. E esse perfil, ele foi denunciado uma vez, me bloquearam as lives. Depois de um tempo, ele foi denunciado de novo. E agora fui bloqueada de fazer live naquele perfil. E eu transformei esse Instagram aqui no meu perfil agora para mim conseguir fazer as lives, né? Colocar as lives no YouTube, abençoar a vida de vocês. Vou fazer aqui e mostrar o meu dia a dia. Vou mostrar a Rayane como é que é no... Vocês sempre viram, né, gente? Mas agora de uma forma transformada. Eu tava olhando aqui, nem as minhas feições são a mesma, né? Mudou completamente, é incrível. Foi quando o Senhor começa a trabalhar na vida da gente, como que é diferente, né? Amém? Eu quero orar consagrando essa live, que hoje a gente tem uma palavra muito forte. Na live passada, a gente tinha começado uma série de lives sobre a caminhada cristã. E a última live que eu fiz foi sobre o plano de salvação do Senhor. O plano de resgate do homem. E eu coloquei essa live no feed, se você puder ver, antes de ver essa live aqui, puder ver lá, tá bom? Fica melhor para você conectar uma informação na outra. E hoje a gente vai falar sobre o próximo passo. Eu vou orar consagrando essa live, tá? Quem for entrando vai compartilhando em nome de Jesus. Deixa eu mandar aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe quem for entrando. Amém.
Deixa eu encaminhar. Glória a Deus. Vamos orar consagrando essa live ao Senhor para entrar na nossa palavra. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, Pai, que eu te peço. Pai querido, todo levante, Senhor, contra essa live, é na autoridade do nome de Jesus que eu repreendo. Pai, todo ataque, contra-ataque, retaliação contra a minha casa, contra os meus filhos, Senhor, contra o meu esposo, contra a minha vida, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Eu consagro, Senhor, essa live, o celular, o sinal de internet, o celular de quem está assistindo, Senhor, o sinal de internet de quem está assistindo, ao Senhor em nome de Jesus. Pai, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para compreender, Senhor, e ver a melhor forma possível, Senhor, a melhor forma daquilo que o Senhor está mostrando. Abre, Senhor, o nosso entendimento espiritual para entender o que está sendo falado e a sua palavra. Senhor, eu sou apenas um vaso. Eu tenho uma mensagem. Se sinta vontade, amado Espírito Santo, para mudar quanto você quiser, para entrar e ministrar como o Senhor quiser. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, coloca uma unção especial nessa live para quem vai assistir ao vivo, nessa live para quem vai assistir depois, quem vai assistir no YouTube. Cura, Senhor, quem estiver precisando de cura. Restaura quem estiver precisando de restauração, Pai. Fala poderosamente ao coração de cada um. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém. Nossa palavra hoje está em Lucas 17, do capítulo 1 ao 5. Já vou começar falando para vocês que a gente vai falar sobre o perdão. E quando falamos sobre perdão, a tendência é acontecer uma série de libertações e de quebra de cativeiros espirituais. Então pode ser que você sinta dor de cabeça, sinta enjoo, pode ser que você sinta algum sintoma no corpo, porque é um assunto que mexe com o nosso emocional. Então no nosso corpo manifesta aquilo ali quando está sendo tocado, quando aquilo está sendo trazido para a luz. Mas isso é um bom sinal, que quer dizer que o quê? Está ocorrendo cura em você. Tá bom? O próximo passo da nossa caminhada, eu sempre falo aqui, gente, nós vamos falar sobre perdão e uma hora ou outra, na nossa caminhada cristã, a gente vai ter que passar por esse processo. Então, não pule. Se você está no começo, passe inteiramente por esse processo. Se você está no meio, uma hora ou outra, você vai ter que encarar isso. Então, em nome de Jesus, permaneça naquilo que o Senhor te falar, tá bom? Então vamos lá, Lucas 17, do 1 ao 5, que diz: E disse aos discípulos: É impossível que venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço um nó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhar por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. A paz, amiga, saudade também. Gente, quem entrar aí, confirma pra mim se tá certinho o som, se estão me ouvindo bem, se o som aqui tá atrapalhando, se o louvor de fundo está atrapalhando. Aqui, gente, nessa passagem, o Senhor Jesus está falando sobre o perdão. Os discípulos, eu creio que os discípulos questionou ele, Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar uma pessoa que nos fere, uma pessoa que nos escandaliza? E o Senhor fala o seguinte para os discípulos, 70 vezes 7. Se o seu irmão pecar 7 vezes no dia e vier se arrepender, você tem que perdoá-lo. Quando o Senhor fala isso para os discípulos falam, então acrescenta-nos a fé. Por quê? Porque o perdão ele é algo difícil de ser liberado. O perdão ele mexe com a nossa estrutura física, como eu falei para vocês. Quando começamos a falar sobre perdão, a tendência é manifestar sintoma no corpo. É dor de cabeça, é enjoo. Pode ter algum outro sintoma, mas isso é passageiro, porque mexe com estrutura emocional e estruturas espirituais. O Senhor fala que nós devemos perdoar. E normalmente quem nos magoa
quem nós amamos. Porque uma pessoa que está longe, ela pode criticar, ela pode falar algo, mas aquilo não nos afeta. Mas um amigo, um cônjuge, uma pessoa que você ama, que você quer bem, se ela te magoa, aquilo entra pro seu coração. Aquilo entra pro seu coração. E quando nós somos escandalizados e quando nós somos magoados, o Senhor fala, perdoa-lhe. Se todas as vezes que o seu irmão vier te pedir perdão, se arrepender, perdão. E mesmo que o seu irmão não te peça perdão, nós precisamos liberar isso. Por quê? Porque a falta de perdão, ela nos coloca num cativeiro espiritual. No espiritual, é como se você estivesse dentro de uma jaula ali trancado. E todas as vezes que você tiver uma mágoa, todas as vezes que você deixar algo descer pro coração, vai acontecer coisas repetidamente para quê? Para pegar aquela ferida que você tem e infeccionar. É assim que Satanás trabalha. Se você tem uma situação de mágoa, ele vai trazer pessoas replicando aquele mesmo comportamento, trazendo aquela mesma situação, para aquela ferida que ela era pequenininha ser cutucada. E quando essa ferida ela é cutucada, ela vai inflamando. Quando ela vai inflamando, ela atrai moscas. Ah, Rayane, o que são essas moscas? Demônios. Demônios. A falta de perdão pode nos levar a ser possuída por demônios. Ah, mas por que a ferida ela nos coloca num cativeiro? Por que ela é uma legalidade para o Satanás tocar na nossa vida? Porque em Colossenses 3:13 fala assim, ó. Porque estamos, suportam-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A falta de perdão ela é um pecado muito grave. Muito grave. Ela abre a legalidade para Satanás ficar trazendo sempre pessoas. Abre legalidade para você ficar cativo em um cativeiro espiritual. Traz amargura. Ah, mas Rayane, eu tô certa, eu tenho todo o direito de estar. Ah, tal pessoa fez isso, aquilo. Tudo bem. Mas a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a gente está dizendo assim, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. É o Senhor que manda. Nós estamos entregando a nossa vida nas mãos dele. Nós perdemos o direito de fazer a nossa vontade. Nós passamos a viver a vontade de Cristo e ele deixou ordenado na sua palavra. Perdoe, perdoe. Se você não perdoar, os seus pecados também não vai ser perdoado perante o Pai. Ah, mas eu tenho todo o direito do mundo de não liberar perdão. Eu tenho todo o direito do mundo. Eu fui machucada, eu fui escandalizada, eu tô amargurada. Mas o Senhor Jesus, sendo o Cordeiro perfeito, ele era perfeito, perfeito. Não se achou pecado nele. Entregou a própria vida para que os nossos pecados fossem perdoados. Agora você pensa, nós que somos pecadores, corruptíveis, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar lutando com a nossa carne, para submeter a nossa carne ao Espírito. Nós podemos pecar. Se não vigiarmos, nós pecamos. E Jesus, ele foi perfeito. Ele foi perfeito na sua caminhada. Então nós não temos justificativa para não perdoar, sendo que o Cordeiro perfeito foi sacrificado na cruz do Calvário para que nós, cheios de falha, fôssemos perdoados. Amém? Glória a Deus. A falta de perdão, como eu já disse, nos coloca num cativeiro espiritual. E é como se nós entrássemos numa gaiola e trancasse. E por mais que a gente queira sair, só se sai desse cativeiro quando liberamos o perdão. Quando confessamos a mágoa que está no nosso coração. Rayane, qual que é o sintoma de uma pessoa que tem uma ferida de falta de perdão? Qual que é o sintoma de uma pessoa aprisionada em cativeiro?
Qual que é o sintoma? Normalmente esses sintomas são uma pessoa extremamente reativa. Às vezes você vai conversar com ela, a pessoa já explode ou já te dá uma resposta, ou está sempre na posição de ataque. Às vezes você está conversando normal, a pessoa já está sendo ríspida, grossa. Uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, uma pessoa que não consegue se dar bem com ninguém, não confia. Gente, a principal ferida, o principal sintoma é a pessoa não confiar. Não confiar nem mesmo em Deus. Nem mesmo em Deus. Uma pessoa que se sabota, que às vezes alcança até uma vida boa, uma vida próspera, mas ela caça alguma coisa para ficar ruim. Uma pessoa enferma. A ferida de falta de perdão atrai enfermidade, dores no corpo, enxaquecas recorrentes. Não estou dizendo que toda enfermidade é por causa da ferida de falta de perdão, mas a maioria das vezes, quando nós não liberamos perdão, os sintomas manifestam no corpo. Amém? E vamos abrir aqui uma observação, porque quando essa ferida, quando ela é aberta por uma coisa que aconteceu com o pai, às vezes o pai era violento, o pai abandonou, o pai abusou, traz uma raiz de amargura muito profunda. E essa amargura, ela acaba que ela reverbera no nosso relacionamento com Deus. Porque Deus é pai. Então, muitas vezes, nós não conseguimos nos relacionar como filha e pai, como filho e pai. Nós sempre estamos sentindo que Deus quer nos castigar, que é um carrasco, que se nós não andar certinho, nós vamos pro inferno. Não consegue sentir aquela sensação de filha amada do Senhor. Por quê? Porque fomos feridas com o nosso pai. Atrai diretamente no nosso relacionamento com Deus. Amém? Ah, Rayane, mas o que eu faço? Eu identifiquei que eu tenho uma ferida aqui de falta de perdão. Eu tô com a minha vida do jeito que você falou aí nesses sintomas. Tô enferma, tô com isso, tô com aquilo. Sou uma pessoa reativa, não... O que faz? A palavra do Senhor fala assim, ó. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Devemos pedir perdão ao Senhor. Quando pecamos, nós precisamos rejeitar e pedir perdão. Ah, mas o Senhor perdoa, então eu vou fazer isso e vou pedir perdão, vou fazer isso, vou pedir perdão, vou fazer isso, vou pedir perdão. Não é assim que funciona. Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Pensa que você está em um relacionamento. Você está em um relacionamento e você fala pra essa pessoa assim: ei, não faz isso não que eu não gosto. Aí a pessoa vai lá e faz, te pede perdão, aí você perdoa. Daqui a pouco a pessoa tá lá fazendo de novo a mesma coisa. Vem, te pede perdão, você perdoa. Você fala: fulano, essa atitude aí me magoa. Fulano, não faz isso aí não. A pessoa continua fazendo e você perdoando. Chega uma hora que acontece o quê? Perde toda a credibilidade. Você não confia, você já não quer mais se relacionar com essa pessoa. A mesma coisa, gente, é o nosso relacionamento com o Senhor. Se nós pecamos deliberadamente só porque o Senhor vai nos perdoar, tá errado. A nossa guerra é o tempo todo submetendo a nossa carne ao Espírito. A palavra fala assim, ó. Em Jeremias 6:20 diz: pois, para que virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. O que o Senhor está dizendo? Você pode pecar, sacrificar, trazer o melhor perfume, a melhor cana, você pode trazer tudo do bom e do melhor.
mas não me agrada. Não me agrada, por quê? Porque você não busca se afastar disso. Você está tentando encobrir o seu pecado ali, mas você não está tentando ser transformado, não está tentando mudar. O que agrada o coração do Senhor é um arrependimento e uma transformação genuína. Amém? Glória a Deus. O Senhor fala assim, em João 1,6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Para que nós tenhamos um verdadeiro relacionamento com o Senhor, é preciso que haja transformação de vida. Nós podemos até vir do jeito que estamos, mas nós temos que ser transformados pela verdade. Nós temos que ler a palavra. Um crente que ele não lê a palavra, ele é facilmente manipulado. Aqui tem o começo, meio e fim da nossa vida. Às vezes nós nos encontramos perdidos, confusos. Para onde que eu vou? O que Deus vai fazer? Tá tudo aqui. Se nós formos para a palavra, nós vamos ver que o Senhor, Ele é um Deus de processo. Há o processo de você aceitar Jesus. Há o processo do Senhor curar suas feridas. Há o processo do Senhor te libertar. Há o processo do Senhor te prosperar. Há o processo do Senhor te dar unção. Há um processo do Senhor te usar. Não queira pular processos. Mas eu tenho muitos anos de crente e eu não consigo liberar perdão. Fica mais difícil para você, meu querido. Fica muito mais difícil quando a gente não aceita ser transformado no começo. Mas tem jeito. Glória a Deus. Liberar perdão nem sempre é fácil. Por quê? Porque o perdão, ele massacra a nossa carne. Abala as nossas estruturas espirituais e emocionais. Quando você não perdoa, quando você tem a ferida da falta de perdão, que o Senhor começa a te apertar. Você não pode ficar com isso para sempre. Uma hora o Senhor, Ele vai te confrontar. Ele vai criar uma situação no seu casamento, Ele vai criar uma situação na sua vida profissional, Ele vai criar uma situação na sua vida emocional. Pra quê? Pra te curar. Pra te tirar disso. Eu contei aqui no começo da live, não contei pra vocês que eu tava em depressão. Fiz o tratamento com remédio, fiz o tratamento com terapia. Mas o meu problema era o quê? Espiritual. Rayane, como você sabe que é espiritual? Deixei lá no testemunho também. Porque eu já havia mais de 8 meses tratando com remédio, já havia mais de 8 meses tratando com terapia e não solucionava meu problema. Continuava depressiva, continuava triste, continuava perdida, continuava confusa, continuava com uma névoa assim que eu não entendia nada, porque o meu problema era espiritual, feridas emocionais dentro de mim, que era necessário ser curado. Mas por que, Rayane, tamanho confronto? Por que o Senhor permite isso? Porque Ele quer levar a gente a um novo nível de relacionamento com Ele. Um novo nível de conhecimento da palavra. Um novo nível de prosperidade financeira, de prosperidade no seu casamento. De prosperidade, de maturidade, gente. E não tem como nós irmos para o próximo nível se nós não formos curados. Mas já tem anos que eu trato uma depressão, anos que eu trato isso e não sou curado. Por quê? Porque não está se permitindo ser tratado. Nós temos que nos permitir o tratamento do Senhor. Quanto mais a gente resiste, mais difícil fica. Mais difícil fica. O Senhor me pediu o ateliê. Falei aqui no começo da live. Falei lá na live de testemunho. Eu fiquei resistindo. Não, vou fazer na força do braço. Não, vai dar certo. Não. E as coisas empipinavam e eu tentava e eu tentava. Eu fiquei tentando por meses. E enquanto eu não obedeci ao Senhor, eu não tive paz.
Depois disso veio todo o tratamento dele, o alinhamento. Amém? Nós estávamos falando da palavra. A palavra é um manual de como nós devemos agir, do que nós devemos fazer. Ah, Rayane, eu olhei aqui na palavra, a palavra fala que eu tenho que perdoar o meu irmão aqui 70 vezes 7, mas eu não consigo. O que eu faço? Faz igual os discípulos. Senhor, me acrescenta fé. Eu não tenho fé, eu não tenho força, eu não tenho vontade, eu não quero liberar esse perdão. Então, ó Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda porque por mim mesma eu não consigo. Rayane, você tá falando que eu preciso liberar o perdão pro meu pai, pra minha mãe, pra quem me feriu. Mas eu não sei como é que faz isso não. Quando eu vou abrir minha boca assim, trava. Quando eu penso de liberar o perdão, eu não consigo. Como que eu faço isso? Eu não quero mais viver esses sintomas que você falou. Eu não quero mais ficar travada. Eu não quero mais ficar enferma. Eu não quero mais ficar confusa. Porque uma vez que essa brecha da falta de perdão está aberta, gente, Satanás, ele atua diretamente no nosso emocional. Nós ficamos instáveis emocionalmente. Instáveis emocionalmente. E quando nós estamos instáveis, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Nós não conseguimos ver os sinais. Não temos direção para nada. A gente sobrevive. Sobrevive. Trabalha, come, dorme, paga conta. Ah, eu não sei o que eu fiz da minha vida. No outro dia, trabalha, celular, come, dorme, paga conta. Porque não tem uma direção clara daquilo que o Senhor está mostrando, daquilo que o Senhor está pedindo. Amém? Glória a Deus. Esse meu óculos aqui, ó, anti-reflexo. Ele é anti-reflexo, mas ele fica dando essas bolinhas aqui, ó. Nem tô tão de frente com a ring light assim. Vamos lá, o próximo. Ah, Rayane, mas como que eu libero perdão? Como que eu libero perdão? Não quero liberar perdão, não tô afim. Não tenho vontade, não consigo, não tenho força, sou fraca. Primeiro passo, você reconheceu que precisa liberar perdão. Reconheceu? Então vamos lá. Diga em voz alta. Eu renuncio o espírito da falta de perdão. Eu renuncio o espírito de incredulidade. Eu renuncio todo orgulho, toda altivez. Por quê, Rayane? Porque se recusar a liberar o perdão também é orgulho. E orgulho é um pecado abominável ao Senhor, que faz ele lembrar de Lúcifer. O Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Humildade, reconhecer as nossas fraquezas, é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. Depois de verbalizar. Gente, tem que verbalizar. Porque quem é onisciente, onipotente, onipresente é Deus. Satanás não é. Se você falar aqui em pensamento, Satanás não escutou. Eu renuncio à falta de perdão, eu perdoo tal pessoa, é assim que funciona. Porque isso vai reverberar no mundo espiritual. Satanás vai ouvir. O Senhor já te ouviu, já te perdoou. Mas a acusação que ele tinha contra você vai ser retirada do mundo espiritual. Opa, essa pessoa pediu perdão, eu não posso mais acusar ela disso. Um detalhe aqui para vocês. Quando você se sente acusado e você ainda não é convertido, você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, isso é o Espírito Santo trabalhando, te confrontando para você alinhar a sua vida. Eu aceitei Jesus, meus pecados foram perdoados, eu estou me sentindo acusada, isso já parte de Satanás. Querendo te fazer retroceder, querendo te fazer voltar para trás, querendo te fazer voltar para a mesma ferida emocional. Se a situação de falta de perdão chegou ao ponto aonde você não fala mais com a pessoa, é necessário que você vá falar com a pessoa. Rayane, mas a pessoa não me perdoou. A pessoa tá magoada. A sua parte você fez. Aquilo que estava, o jugo que estava sobre você foi retirado. Aí já é a outra pessoa com o Senhor. E muitas vezes, gente, o perdão, ele não é nem pro outro, ele é pra gente. Vocês vão ver que quando você
Faz essa oração aqui, parece que sai um peso das suas costas. Um peso das suas costas. Se você não conseguir, Rayane, deu um nó na minha garganta, não sai essa palavra, você vai falar assim, ó. Espírito Santo, eu não consigo fazer isso sozinho. Me ajuda. Eu sempre falo aqui nas lives, o ser humano ele não é capaz de fazer nada sozinho. Nada. Então é necessário que nós pedimos para o Espírito Santo nos ajudar naquilo que a gente não consegue. Eu não consigo ter uma vida de oração. Espírito Santo, me dá um espírito de oração. Ore pela sua vida de oração. Espírito Santo, ó, não gosto de orar, não tá bom, me ajuda aqui, me dá as palavras. Ah, eu não consigo ler Bíblia, eu começo a ler a Bíblia que me dá sono, eu não entendo nada. Espírito Santo, me ensina, me revela a palavra. Em nome de Jesus, tira esse cansaço, toda essa opressão maligna que faz eu não conseguir ler a palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, repreende. Amém? Peça para o Espírito Santo te ajudar. Fala para ele que você não quer mais ficar preso nessa enfermidade, nessa ferida, nessa amargura, nessa escassez. Porque uma ferida de falta de perdão, ela interfere em todas as áreas da nossa vida. Como eu disse para vocês, é necessário verbalizar. Quando a pessoa já morreu, faz do mesmo jeito. Verbaliza para aquilo ir para o mundo espiritual. Fala o nome da pessoa, sabe assim, ó, eu perdoo, tal, o nome da pessoa, por isso, isso e isso. E o mais importante, gente, uma coisa importante também para fazer uma observação, nós também precisamos nos perdoar. Às vezes foi uma situação que nós poderíamos ter impedido. E aquilo fica reverberando dentro de nós. Nossa, se eu não tivesse tomado esse caminho, se eu não tivesse tomado tal atitude, se eu não tivesse falado isso. Então é importante você liberar o perdão para a pessoa e no final da oração falar, Senhor, eu também me perdoo. Porque às vezes você tá lá presa na ferida de falta de perdão porque você não se perdoa. Eu conheço uma pessoa que passou por uma situação e na cabeça dela ela poderia ter impedido. Até poderia ter impedido mesmo. Mas enfim, o Senhor, a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então mesmo que foi uma coisa ruim que aconteceu, aquilo cooperou para o bem. De alguma forma trouxe maturidade, trouxe um novo conhecimento. Mas a pessoa ficou presa nessa ferida e ela não sai. E ela fala que ela tá presa na ferida. Então libere perdão para você também. Amém? Glória a Deus. Liberou o perdão. Gente, o processo de cura da ferida de falta de perdão, ele é gradativo. Você liberou o perdão hoje, amanhã você vai acordar e vai querer desperdoar a pessoa. Amanhã você vai querer desperdoar. Porque o que vai acontecer? Satanás vai começar a voltar a situação na sua mente. Satanás vai começar a lançar setas. Vai começar toda hora te cutucar. Para quê? Para que você volte para aquele cativeiro de onde você estava. Debaixo do jugo dele. Entende? Então, é gradativa a cura. Amanhã você vai acordar querendo desperdoar. Você fala, sai Satanás, em nome de Jesus eu rejeito esse pensamento. Eu renuncio a esses pensamentos. Eu falei em lives aqui passada e eu vou repetir. Se você tem pensamento intrusivo, se você tem pensamento ruim, esses pensamentos não é de Deus. A palavra fala que tudo que é digno de louvor, tudo que for de boa fama, isso que tem que habitar nos nossos pensamentos. Entrou um pensamento ruim, eu renuncio a esse pensamento em nome de Jesus. Eu rejeito esse pensamento no nome de Jesus. Às vezes você vai ficar o dia todinho, eu rejeito esse pensamento no nome de Jesus, eu renuncio, mas uma hora para. Uma hora para, de tanto você renunciar, diminui. Porque isso não somos nós pensando.
Isso são setas e dardos inflamados de Satanás contra a nossa mente. Amém? O processo de cura é gradativo, então vai vir gatilho de raiva, vai voltar a situação na sua cabeça, isso é Satanás querendo te prender de novo. Resista. Se imuna da palavra de Deus. Eu falei pra vocês aqui, quem não lê Bíblia, fica manipulável. Uma pessoa vai vir falar pra você que você tem que ofertar não sei quanto pra receber uma profecia, você vai acreditar. Uma pessoa vai lançar um trem, você vai acreditar. Pelo amor de Deus, gente, o sangue de Jesus tem poder. Vamos parar de ser crente de Reels de 3 minutos, de Reels de 60 segundos. Nenhuma palavra consegue germinar no coração. Não. Tem que ler Bíblia. Rayane, eu não entendo nada. Eu vou ler, não entendo nada. Parece que isso aqui tá em inglês, francês. É assim mesmo, persista. Persista. O Espírito Santo vai revelar a palavra. Ah, Rayane, persista. Uma coisa que me ajudou muito no começo foi escutar a pregação. Foi escutar a pregação. Na hora que eu ia ler a palavra, eu passava pela palavra da pregação e eu falava, ai, agora eu entendi. E conforme nós vamos persistindo, o Espírito Santo vai revelando a palavra pra gente. Ah, isso aqui quer dizer isso, então. Isso aqui era que eu tava precisando escutar pra hoje, hein? Nossa, então isso aqui quer dizer que é o próximo passo da minha vida. A gente quer procurar amigo, a gente quer procurar pastor, a gente quer procurar pai, a gente quer procurar mãe, a gente quer procurar esposa. Mas as respostas estão aqui, gente. Antes de você ler, Senhor, revela a sua palavra, eu tô tentando entender aqui, me ajuda, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se muda da palavra de Deus. Então, na hora que Satanás vir com gatilho, vir querendo te fazer desperdoar a pessoa, você vai falar bem assim, escuta aqui, Satanás, ó. Submeta-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Vaza daqui. A palavra fala que você tem que vazar, então sai daqui no nome de Jesus. No começo, quando eu tava passando pelo meu processo de cura interior, eu passava o dia todo. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Andava pela minha casa. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que fugir, Satanás, em nome de Jesus. Sai do ambiente da minha casa, sai da minha vida, sai do meu emocional, em nome de Jesus. A palavra, ela é viva e eficaz. A gente quer procurar algo assim, mirabolante, um processo, um protocolo. Nós só precisamos da palavra. A palavra é simples. Submeta-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Tem que fugir. Fica com medo, fica com terror noturno, não lê a palavra. Coloca a mão na sua cabeça, sai da minha mente em nome de Jesus, me deixa dormir em nome de Jesus, para com essa opressão em nome de Jesus. A palavra fala que você tem que fugir, você vai fugir em nome de Jesus. Eu li um livro, gente, o nome do livro é Ele Veio para Libertar os Cativos. É um livro muito forte de libertação. Quem não estuda sobre libertação, quem tá mais ali no começo da caminhada, eu não recomendo ler. Porque é um livro que ele expõe as trevas, e quando as trevas ela é exposta, Satanás ele vem oprimir. Então, às vezes você vai sentir uma dor de cabeça, às vezes quando você vai pegar um livro de libertação para ler, você não vai se sentir bem, porque você passa ali por uma opressão. E ela conta a história de uma libertadora que estava fazendo a libertação de uma bruxa, uma moça que tinha sido consagrada desde pequena, e era uma bruxa, e ela aceitou Jesus, e estava no processo dela de libertação. O demônio manifestou na mulher, ela sozinha com a mulher, e já tinha mandado sair no nome de Jesus, já tinha clamado a misericórdia do Senhor, o demônio não saía. Ela foi lá em Apocalipse, começou a ler Apocalipse. Leu Apocalipse inteirinho pro demônio, falando pra ele assim, o destino dele, lá no lago de fogo e enxofre. Chegou uma hora que ele falou, eu não aguento mais, e saiu da bruxa. Porque a palavra por si só, ela tem poder. Por si só, porque a gente tem
Hoje em dia a gente tem muito crente depressivo. Porque não lê Bíblia, porque não houve pregação de Bíblia. Porque a palavra do Senhor, ela penetra. Eu não preciso vir aqui encher de firula. Eu só preciso falar que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, para te reconciliar com o Pai. Simples, não precisa mais do que isso. O sacrifício de Jesus, ele tem que ser pregado. A palavra tem que ser pregada para que penetrar no nosso coração. Não precisa de algo mirabolante. Não precisa. Tem casos que cai o poder de Deus, que cai, que isso, que aquilo. Amém, glória a Deus. Mas a palavra do Senhor tem que ser pregada na íntegra. Na íntegra. Amém? Se imuna da palavra e, se possível, faça um jejum, pedindo pela sua cura completa da alma. Rayane, eu fiz essa oração hoje, amanhã eu vou estar bem? Pode ser que amanhã você esteja bem. Mas tem processos que a pessoa foi tão ferida, tão amargurada, tão machucada, que aquela ferida ela já tomou conta de todo o ser dela. E existe um processo de purificação dessa ferida. Existe o processo que o Espírito Santo limpa, que o Espírito Santo passa remédio, que o Espírito Santo cicatriza. Então pode ser que você acorde no outro dia mal, lembrando, mas a cura vai vir em nome de Jesus. Faça um jejum em prol da sua cura. Isso acelera o processo. Ah, mas a ferida não era tão profunda. Faz do mesmo jeito para se edificar. Submeter a sua carne. Rayane, se eu fizer isso, eu nunca mais vou ser ferida? Não, gente. O ser humano, nós somos seres humanos. Paulo fala assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero eu faço. Por quê? Porque a nossa carne é corruptível. A nossa carne, ela tem que ser submetida ao Espírito o tempo todo. O tempo todo a nossa carne vai querer dormir mais, vai querer escutar música, a nossa carne vai querer comer, a nossa carne vai querer tudo. Menos palavra, menos Jesus, menos tempo de secreto, menos leitura de Bíblia. Então, é necessário que nós submetemos a nossa carne ao Espírito, e o jejum ajuda muito, muito, muito. Eu com jejum sou uma pessoa, sem jejum eu sou outra, completamente diferente. Eu até falei pra vocês aqui no começo da live, quando eu abri a live aqui, eu falei, gente, você tá diferente, parece que você não tá a mesma pessoa. É porque eu tô de jejum, gente. Tô num propósito de jejum de 40 dias. Inclusive, eu acho que a nossa próxima live eu vou fazer sobre jejum. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar a nossa live por aqui. Esse Instagram aqui é a primeira vez que eu faço live nele, então eu vou pedir pra vocês. Nós temos um canal lá no Telegram, onde eu mando os avisos de quando vai ser a live, onde eu posto oração, tá? Glória a Deus. E nós temos um canal no YouTube. Quem puder ir lá no YouTube e se inscrever, gente, eu fico grata. Porque, para não ficar dependente do Instagram, quando nós não conseguimos fazer live por aqui, eu faço lá pelo canal. E lá eu preciso de 50 inscritos para liberar a função live. Então, em nome de Jesus, vai lá se inscrever. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração pela sua vida. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, Pai, que eu me revista agora com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, rumine no coração de cada pessoa que escutar.
Senhor, se tem pessoas presas em cativeiros espirituais, Senhor, nessa live, eu dou a ordem, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor, Pai, retira ela hoje desse cativeiro. O Senhor abre a porta dessa gaiola e o Senhor chama essa pessoa para fora em nome de Jesus. Pai, se tiver alguém aqui precisando de cura física, Senhor, cura de todo mal-estar, toda dor de cabeça, toda dor no estômago, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém aqui com problema, Senhor, com dores no pé, o Senhor cura agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, se alguém precisa ser restaurado na fé, que o Senhor restaure. Pai, chama, Senhor, cada pessoa que escutar essa live para um tempo maior de secreto, para um novo tempo, Senhor, de entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu já te disse, Pai, que eu quero que as pessoas conheçam e tenham uma verdadeira experiência com o Senhor, como eu tive, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas tenham um encontro com o fogo de Deus. O fogo que purifica, o fogo que cura, o fogo que preenche todo o ser e traz a paz que excede todo o entendimento. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a nossa nação. Senhor, Esdras se prostrou no templo e se arrependeu pelos pecados do povo de Israel. Então hoje, Senhor, nós nos arrependemos pelo pecado da nossa nação. Todo pecado de idolatria, de promiscuidade sexual, Pai. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos. Todo desvio, Senhor, da Tua palavra, Senhor, toda contaminação espiritual, todo fogo estranho, Senhor, que nós misturamos no meio da Tua palavra, no meio do Teu altar, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Nos perdoe, Senhor. Faça-nos, Senhor, pessoas espiritualmente maduras. Em nome de Jesus, Pai, reaviva-nos, aviva a cada um que assistir essa live, porque nós sabemos, Senhor, que o avivamento, antes dele ser coletivo, ele é individual. Aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Traz provisão para quem estiver precisando, Pai. Fala, Senhor, dá direção, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu cancelo todo ataque, contra-ataque, contra a minha casa, Senhor, contra todos aqueles que eu amo, contra os meus. Em nome de Jesus, Pai, retira-nos, Senhor, das regiões de batalhas espirituais e troca a nossa armadura. Em nome de Jesus, Pai, assim eu oro e te agradeço. Amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Divulgo o próximo dia de live aqui. Beijos, Deus abençoe.